Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a Restauração Portuguesa. Vamos enfocar o Conselho Ultramarino e o bandeirantismo de prospecção de metais e sertanismo de contrato. E então, preparados? Vamos lá! Bom, você tem a restauração portuguesa. Quer dizer, Portugal recobrou a sua independência política. Muito bem. A União Ibérica vai ser desfeita. Portugal, com a ajuda financeira e militar da Inglaterra, a Inglaterra é a arqui-inimiga da Espanha na Europa. A Inglaterra sempre pirateou os navios da Espanha, a rivalidade entre ingleses e espanhóis era enorme, ingleses eram protestantes, espanhóis eram católicos, então foi com a ajuda da Inglaterra que Portugal se livrou da Espanha. Muito bem. Essa recuperação da independência política a gente chama de restauração portuguesa. E na restauração portuguesa, você tem a criação de um novo órgão, para melhor explorar as colônias de ultramar. Um órgão administrativo chamado Conselho Ultramarino. 60 anos de União Ibérica para Portugal foram 60 anos de prejuízo. Então está na hora de correr atrás do tempo perdido. Para correr atrás do tempo perdido, precisamos criar uma nova gestão, uma nova administração que assegure mecanismos, instrumentos, recursos, estratégias mais eficientes para explorar aquilo que nos resta de valioso. O que é valioso para Portugal? As suas colônias. E a maior e mais rica das colônias portuguesas era o Brasil. Então, o Brasil que se cuide, porque a partir do fim da União Ibérica, a coroa portuguesa reassume o comando de tudo. Quer dizer, nunca deixou de comandar o Brasil, tá? Mas tinha que dar satisfação para a Espanha, ficou muito prejudicada, etc. Então, Portugal agora cria mecanismos para melhor explorar o Brasil. Um desses mecanismos de restauração do pacto, né? Eu preciso de um pacto cada vez mais fiscalizador, mais opressor, mais tributário. Vamos praticar impostos sobre essa população, porque precisamos de recursos para recompor os 60 anos de prejuízo com a União Ibérica. Bom, então, para criar estratégias, você tem a criação das companhias de comércio, empresa mercantil dirigida por um português que adquire o monopólio de oferecer para você, colono, aquilo que você precisa. Você precisa de uma bebida, de um tecido, de um produto manufaturado, de um produto que você não pode fabricar na colônia, porque você não pode fabricar manufaturas na colônia, você tem que importar de Portugal. Está precisando de uma peça, está precisando de uma máquina, está precisando de um tecido, está precisando de algum produto manufaturado. O representante português, ele tem o direito de fornecer para você, e você só pode comprar na mão dele. Ele tem o monopólio da oferta de produtos manufaturados. Então, você vai lá na companhia, na empresa mercantil, do Carrefour da época, você vai lá e compra, mas pelo preço que o português estabelecer. Então, suponhamos que ele seja o único fornecedor de hambúrgueres da região.
Ele vai fornecer o hambúrguer para você com o preço que ele quiser, com a qualidade que ele quiser, porque ele não tem concorrente. Essa é a vantagem do monopólio. No monopólio do fornecimento, só eu vou lucrar. Eu não tenho concorrente, e já que eu não tenho concorrente, eu vendo com a qualidade que eu quiser e pelo preço que eu quiser. E tudo aquilo que você produz na sua fazenda, você só pode vender para ele. Você não pode vender para outra pessoa, para outro comerciante, porque ele monopoliza também a compra do produto. Ele monopoliza a oferta e a compra dos produtos. Então, e você só pode vender o seu algodão, o seu açúcar, pelo preço que ele estabelecer. Então, você tem, no contexto da restauração portuguesa, a criação dessa estratégia, a estratégia das companhias de comércio. Com o fim da União Ibérica, surgem dois outros tipos de bandeiras. Junto com a bandeira de apresamento de índio, agora você tem a bandeira da prospecção de metais, e é aí que entra o Borba Gato. O genro dele, né, é o Fernão Dias. Fernão Dias, Paes Leme, mora em São Vicente, o Borba Gato também mora em São Vicente, e o Fernão Dias escutou uma conversa de índios de São Vicente sobre a existência de pedras verdes no interior do território. E o Fernão Dias supôs que as pedras verdes fossem esmeraldas, daí o título de caçador de esmeraldas. Então ele organiza uma expedição que é considerada uma das primeiras expedições de prospecção de metais para entrar no interior do território, que hoje a gente chama de Minas Gerais. Muito bem. Ele não descobre as esmeraldas, ele descobre turmalinas, que não tem o mesmo valor da esmeralda, é bem inferior à esmeralda, mas apesar de não descobrir ouro, não descobriu diamante, não descobriu nada praticamente, só turmalina. Mas ele é importante porque ele abriu a trilha para o interior das Minas Gerais. E foi nessa trilha que o genro dele, o Borba Gato, vai descobrir o ouro de Sabará. Então, a descoberta do ouro, em parte, se deve ao Fernão Dias, porque apesar dele não ter descoberto nada, mas ele cria a primeira trilha e ele cria também a primeira vila de Minas Gerais. Ou então, a prospecção de metais, ela é legal, porque ela revela o ouro das Gerais. Né? Então, nesse sentido, ela promove a ocupação humana do interior. Agora, vale lembrar que esses bandeirantes, como eu falei para vocês, eles têm um rastro de violência contra os índios também. Na verdade, eles escravizam os índios, né, para ajudá-los naquilo que foi importante. E pior vai ser a terceira referência do bandeirantismo, que é o sertanismo de contrato. O sertanista de contrato é aquele bandeirante que vai ser contratado, como o próprio nome diz, de sertanismo de contrato. O bandeirante é chamado também de sertanista, porque sertão é sinônimo de interior. Então, aquele que conhece bem o interior do território, eu chamo de sertanista. E o melhor conhecedor do sertão nesse momento é justamente o bandeirante, que correu atrás das missões no interior, correu atrás do ouro e do diamante aqui também no interior, então ele conhece bem o interior. Então você vai ter bandeirantes que vão ser contratados por senhores de engenho para destruir quilombo, que são as aldeias organizadas pelos negros que fogem dos proprietários, dos senhores de engenho, para o interior do território. Então você tem também esse bandeirante criminoso destruindo o sonho de liberdade dos negros escravizados no Brasil. Bom, então você tem nesse novo quadro, após a União Ibérica, o rei de Portugal, ele agora cria o Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino ele vai reforçar nas colônias o monopólio através das companhias de comércio, que são empresas mercantis, dirigidas por um empresário português que adquiriu o monopólio da oferta e da compra de produtos. Então, eu estou reforçando o monopólio via companhias de comércio. Eu tenho o governador-geral, que está no poder, eu continuo tendo as capitanias hereditárias, está aqui o capitão donatário, é um representante da iniciativa particular, as capitanias não desaparecem, e a Câmara Municipal, onde você tem os homens bons, né, os vereadores.
Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre a restauração portuguesa. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar a administração do Marquês de Pombal. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.